Já pensou se o Enem fosse um teste de personalidade? Você responderia que é mais de humanas ou mais de exatas? Mas aqui no Nota 10 a gente não se importa muito com isso, porque o nosso objetivo é fazer com que vocês se saiam bem em todas as áreas do conhecimento. E para isso é preciso prestar bastante atenção em todas as nossas aulas. Então bora começar? Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a professora Isabela Jade e hoje nós daremos continuidade às discussões das questões do Enem, né, para você ficar aí afiadíssimo no Enem, para o Enem 2025. Galera, na aula passada nós comentamos a questão das proficiências das questões, né? Até trouxe um quadro para vocês, deixei disponível um quadrinho onde vocês conseguem identificar quais são as questões que o Enem considera nível fácil, quais são as questões que o Enem considera nível difícil e qual é a questão, quais questões, né, o Enem considera nível mediano. Então, pedi que ao decorrer das discussões das nossas questões, vocês fossem identificando se a questão se encaixa em uma dessas três categorias, tá? E o porquê disso, Jade? Bom, vamos lá. Eu falei para vocês que o Enem não era uma prova quantitativa, mas qualitativa. Tendo em vista essa informação, vocês já focam nas questões que são consideradas com nível fácil, tá? Para que vocês consigam responder, garantir essas questões aí, tá bom? Hoje a gente começa com uma questão que eu classificaria como nível difícil. Por quê? Ela tem dois textos, né? Um texto 1, um texto 2, então a gente vai precisar fazer um comparativo entre um texto e outro. Nós também temos um conteúdo mais literário, então que vai precisar que você ative aí um pouco do conhecimento de mundo. Caso você não conheça a obra de Segal, né, a gente já tem aqui no texto 1, já consegue perceber que temos uma obra de Segal. Então, se você não souber o contexto dessa obra, você vai se apegar muito ao texto 2 para poder entender essa obra. Então, eu classificaria como uma questão de nível difícil. Mas o que eu falei para vocês em aulas anteriores, tá? Em blocos anteriores. Não é porque o Enem a gente classifica a questão como nível difícil, que vai ser uma questão impossível de responder. E nós estamos aqui para tirar, né, quebrar esse discurso de que realmente uma questão difícil é uma questão impossível. Bom, aqui na questão, no texto 1, a gente tem a própria obra de Segal, né? Eternos Caminhantes, então é uma obra que tem aí pede aí uma percepção de quem está avaliando, de quem está admirando a obra, fazendo a leitura da obra, né, de uma maneira mais minuciosa. E no texto 2, diz: em 1933, a obra Eternos Caminhantes ingressou em uma das primeiras edições das exposições de arte degenerada, promovida por membros do Partido Nazista Alemão. Nos anos seguintes, ela voltaria a ser exibida na mostra denominada Exposição da Vergonha, promovida por pequenos grupos abastados. Em 1937, essa obra foi confiscada pelo Ministério da Propaganda daquele país, na Grande Ação Nacional Socialista contra a Arte Degenerada. Galera, então se você olhou para o texto 1, não entendeu aí o que é a imagem, né, a obra quis passar, foca no texto 2, que com certeza o texto 2 vai dar um contexto no qual você vai conseguir responder a questão. Bom, o comando nos diz o seguinte: quase 50 obras de Segal foram confiscadas pelo regime totalitário alemão na primeira metade do século XX. Entre elas, a obra Eternos Caminhantes, considerada degenerada por... Bom, o comando da questão, ele vai reforçar a informação que a gente tem no início do texto 2. Se a gente volta aqui rapidinho, enquanto vocês pensam aí na alternativa, o texto já começa dizendo que em 1933, a obra Eternos Caminhantes, essa obra do texto 1,
ingressou uma das primeiras edições das exposições de arte degenerada, ok? Promovida por membros do Partido Nazista Alemão. Então, a gente tem aqui já uma informação que a gente consegue ligar ao comando da questão. Porque no comando diz que quase 50 obras de Segal foram confiscadas pelo regime totalitário alemão na primeira metade do século XX, certo? E entre elas, essa obra. Então, ela foi considerada degenerada na A, diz, representar uma estética tida como inconveniente para o ideário político vigente. A gente considera essa A como uma possível resposta. Se ela foi confiscada por um regime totalitário alemão, lá na primeira metade do século XX, então ela pode ter sido considerada inconveniente por um ideário político vigente. Que esse ideário político vigente, na época, era esse regime totalitário alemão, certo? Então a gente não descarta essa alternativa A. Deixa aí no cantinho que pode ser essa alternativa. B, manifestar um posicionamento político-cultural concebido por grupos de oposição. Se a gente focar no texto 2, como eu pedi que vocês fizessem, a gente não tem essa B aí como resposta para o nosso comando, atendendo aí ao que pede o nosso comando, certo? Não temos uma manifestação de um posicionamento político-cultural concebido por um grupo de oposição. Então, a gente, por enquanto, descarta essa B. C, expressar a cultura artística por meio da representação parcial do corpo humano. A gente até, se a gente volta para a obra de Segal, a gente consegue identificar o ser humano com seus corpos desconstruídos, mas não é o foco do comando, né? Não responde diretamente ao comando. Então, a gente também descarta essa alternativa C. D, apresentar uma composição que antecipa o imaginário artístico germano. Essa daí também a gente descarta, pessoal. Apresentar uma composição que antecipa o imaginário artístico germânico não está respondendo, não está fazendo ligação com essa questão da confiscação, né, da obra ser confiscada pelo regime totalitário alemão, lá na primeira metade do século XX. Então, a gente também descarta a D. E entre a E, né, a A foi a que eu disse que poderia ser uma possível resposta. Espero que vocês também tenham identificado isso. Então, entre a E nos diz o seguinte: estimular discussões sobre o papel da arte na construção coletiva de cultura. Então, a gente já mataria aí a alternativa E e a gente puxa a como alternativa correta. Claro, estimular discussões sobre o papel da arte na construção coletiva de cultura, a arte está sendo basicamente censurada, ela foi confiscada por um regime totalitário, né? Então, a gente descarta a alternativa E e marca a A como a alternativa correta, certo? Gabarito para vocês, mais uma vez, representar uma estética tida como inconveniente para o ideário político vigente, certo? Não seria a obra adequada para esse imaginário político. Então, eu espero que vocês tenham acertado, né? Uma questão de nível difícil, que se vocês forem olhar a proficiência da questão, vocês vão considerar nível difícil. Não seria o foco no dia da prova do Enem, né? Vocês vão optar por responder questões fáceis primeiro. Mas não é porque vocês vão para as questões fáceis primeiro que vocês não vão responder as difíceis. Então, treinem as questões difíceis também. A nossa segunda questão, ela diz que o uso das redes sociais como forma de ampliar universos foi uma descoberta recente para o artista Walney Fernandes, que começou a criar quando o ambiente em Goiás era mais árido em relações a artes visuais. Hoje, né, a gente tem aí uma citação direta, então é a fala do artista, a fala de Fernandes, está marcada aí pelo uso das aspas. Hoje, ser diferente é uma potência e quem sabe o que quer com a própria arte encontra espaço, ele diz. As colagens artísticas do goiano aparecem em capas de obras literárias pelo Brasil e exterior. Então, a gente tem um texto curtinho, né, com um conteúdo aí fácil, está falando sobre artes visuais no campo da tecnologia. Então, a gente passa para o comando, também um comando curtinho e direto.
O artista goiano, Fernandes, busca expor seu trabalho por meio de plataformas visuais, com o objetivo de quê? Então, está cobrando o objetivo, é uma questão aí que vai explorar a questão da interpretação de vocês, né? O objetivo do texto. Lembrando que você também pode classificar qual é o texto, né? Se trata-se de uma notícia, de um poema. Aqui a gente já sabe que se trata de uma notícia. Então você já pode classificar o gênero e classificar ali também a questão, né? Em termos de níveis. Bom, então o artista goiano, mais uma vez, né, já para a gente puxar para a discussão, o artista goiano Fernandes busca expor seu trabalho por meio de plataformas visuais com qual objetivo? O texto é simples, curto, então dá para a gente responder facinho essa segunda questão. Dá suporte à técnica de colagem em artes visuais, contornando dificuldades práticas? Aproximar-se da estética visual própria da editoração de obras artísticas como capas de livros. C. Oferecer uma vitrine internacional para sua produção artística a fim de dar mais visibilidade às suas obras. D. Enfatizar o caráter original e inovador de suas criações artísticas, diferenciando-se das artes tradicionais. E última, trazer um sentido tecnológico às suas colagens, uma vez que as imagens artísticas são recorrentes em redes sociais. Gente, essa daí a gente consegue identificar o objetivo do texto logo de cara, né? O objetivo dele, na verdade, o objetivo dele expor suas artes em seus trabalhos, né? Por meio de plataformas virtuais. Eu espero que você consiga identificar que, claro, seria oferecer uma vitrine internacional para sua produção artística, a fim de dar mais visibilidade às suas obras. A gente sabe que uma obra disponível na internet, ela tem muito mais chances de alcance, né? Quando ele, por exemplo, se ele divulgasse em um jornal local, ou se ele divulgasse em outdoors ou outros meios de suporte. Então, a partir do momento que ele decide divulgar seus trabalhos em plataformas virtuais, ele consegue um alcance muito maior. Então, a gente consegue identificar de cara que a alternativa correta seria oferecer uma vitrine internacional para a sua produção artística, a fim de dar mais visibilidade à sua obra. Inclusive, se a gente voltar para o texto, para a fala direta, né, marcada aí pelo uso das aspas, ele diz: hoje ser diferente é uma potência. E quem sabe o que quer com a própria arte encontra espaço. Então ele busca esse espaço, né, maior, além de Goiânia ou do Brasil, ele tenta expandir e oferecer aí uma vitrine internacional para a sua produção artística. A gente eliminaria dar suporte à técnica de colagens em artes visuais, contornando dificuldades práticas. Em momento nenhum o texto vai focar nessa questão de contornar dificuldades práticas, né? Nem de dar suporte à técnica de colagem de artes visuais. Embora no meio digital tenha um suporte técnico maior para essa questão de artes visuais, mas não responde ao comando. O objetivo de divulgar o trabalho em plataformas virtuais, né, de Fernandes divulgar, não seria contornar dificuldades práticas, não seria. Então a gente eliminaria a A. Para quem ficou em dúvida, caso alguém de casa aí tenha marcado a B, aproximar-se da estética visual própria da editoração de obras artísticas como capas de livros. Gente, isso não é mencionado, certo? Nem é o objetivo dele divulgar em plataformas virtuais. Então, mais uma vez, a B não responde ao comando. A C é o nosso gabarito, como já sabemos, né? Então, a D, enfatizar o caráter original e inovador de suas criações artísticas. Até aí, sim, né? A partir do momento que ele migra a arte dele para plataformas digitais. Mas a segunda parte da alternativa diz diferenciando-se das artes tradicionais. Ele pode trabalhar com artes tradicionais e levar essas artes para divulgação em plataformas virtuais. Então, a gente não marcaria a D. E a E, trazer um sentido tecnológico às suas colagens. Ele não quer perder o sentido, nem taxar como
trabalhos tecnológicos, né? Uma vez que as imagens artísticas são recorrentes nas redes sociais. Não, ele não busca classificar o perfil de suas artes como mencionado nessa alternativa E, certo? É mais a questão da visibilidade mesmo para ele alcançar um público maior. Então, mais uma vez, o nosso gabarito é a alternativa C, tá bom? Galera, uma segunda questão, né, que poderia ser considerada como difícil, assim como a primeira que nós discutimos hoje, porque ela traz um texto mais longo. Porém, dependendo do gênero, classificando ali o gênero textual, se a questão foca no gênero textual, ela não poderia chegar a nível difícil não, tá bom? Ela poderia ficar ali no nível mediano. Então, essa terceira questão de hoje, ela diz: a indústria do esporte eletrônico é um mercado que está crescendo em um ritmo mais rápido do que a economia mundial. Sua popularidade cresceu muito e no Brasil não é diferente. De acordo com os dados de uma pesquisa, mais de 64% dos brasileiros que jogam videogame já ouviram falar de esporte eletrônico. No entanto, o que chama a atenção é o crescimento superior a 10% do público, praticamente comparado ao ano anterior, que subiu de 44,7% para 55,4%. Trata-se de um percentual expressivo, já que o Brasil está no top 3 dentre os países que têm maior número de espectadores de esporte eletrônico no mundo. Comparado ao ano anterior, em 2020, o Brasil teve um marco de crescimento de 20% na audiência. Mundo afora, a árdua dedicação de grandes gamers contribuiu para o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional, aliado a outras 5 federações esportivas e suas desenvolvedoras de jogos, que direcionaram um olhar mais atento ao assunto, permitindo dar o primeiro passo para concretizar pela primeira vez na história dos Jogos Eletrônicos um evento olímpico oficial. Então, a gente tem aí um texto, né, que se encaixa aí com uma notícia, se vocês forem olhar o gênero textual, e o comando é bem direto. O texto, vocês percebem que, apesar de longo, o que pode tornar a questão um pouquinho cansativa, mas é um texto que tem uma linguagem, né, um conteúdo fluido. Então, vocês não vão ter dificuldade no entendimento do texto, da linguagem. O contexto em que o esporte eletrônico é apresentado no texto demonstra vocês vão olhar aí muito para a questão, certo? Ter um certo cuidado com a questão da interpretação de texto. Porque como o comando é direto, ele vai cobrar de vocês essa interpretação e compreensão textual. O contexto em que o esporte eletrônico é apresentado no texto demonstra o quê? Então, a questão de interpretação, de compreensão textual desse gênero em questão, tá? Dessa notícia em questão. A. Condição favorável à expansão dessa modalidade. B. Promoção dessa prática por jogadores profissionais. C. Impulsionamento de um processo de marketing. D. Favorecimento de fabricantes de jogos. E E. Modificação da audiência televisiva. Galera, como é um texto de fácil compreensão, você com certeza já viu o que é que o texto está citando e o que o texto não está citando, que estão aí presentes nessas alternativas de A a E. Se você conseguiu entender o texto, identificar o que ele fala e o que ele não fala, né, fazendo aí uma ligação com as alternativas, você consegue de cara identificar que seria o gabarito a alternativa A, condição favorável à expansão dessa modalidade. Jade, por que não seria a alternativa B? Na B nos diz promoção dessa prática por jogadores profissionais. Então, não estão querendo promover esse tipo de competição, né, de jogo eletrônico, até em um formato mais sério, né, mais olímpico, um evento olímpico oficial. Então, não seria a promoção dessa prática por jogadores profissionais. Em momento nenhum fala isso lá no texto, se você leu pela primeira vez e conseguiu compreender e interpretar.
Na C, diz que o impulsionamento de um processo de marketing, em momento nenhum fala da questão de marketing, e sim querendo levar esse tipo de modalidade para um outro ranking, né? Para um ranking olímpico, um evento olímpico oficial. Então, não fala dessa questão de marketing. Fala do crescimento, né? Que foi até um crescimento considerado gigante de um ano para outro. A D, favorecimento de fabricantes dos jogos, também não fala sobre essa questão durante o texto todo, nem na primeira parte do texto, nem na segunda parte do texto. E a E, modificação da audiência televisiva. Não seria, a última opção a se pensar seria essa E, né? Modificação da audiência televisiva. Então, nós não teríamos essa alternativa como hipótese de responder ao nosso comando. Então, é óbvio que seria a nossa alternativa A, condição favorável à expansão dessa modalidade. Então, querem expandir essa modalidade, né, de jogos, desse esporte eletrônico, para um ranking maior, que seria essa questão da Olimpíada em nível, um evento olímpico oficial, né, um nível bem maior, dando ênfase maior para esse tipo de jogo. Tá bom? E a última, para a gente encerrar esse bloco, diz o mais antigo grupo de rap indígenas do país, adoro essa questão, Bro MCs, surgiu em 2009 na aldeia Jaguapiru, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Os integrantes conheceram o rap pelo rádio, ouvindo um programa que apresentava cantores e grupos brasileiros desse gênero musical. O Bro MCs conseguiu influenciar outros a fazerem rap e lutarem pelas causas indígenas, questão que envolve minorias. Eu falei para vocês que, identificando aí a proficiência das questões, questão que envolve aí, né, povos originários, vocês já classificam como uma questão de nível fácil. Então, identificando aí uma questão como essa na prova de linguagens do Enem, vocês já correm e já procuram responder esse tipo de questão primeiro, tá? O Bro MCs conseguiu influenciar outros a fazer rap e a lutarem pelas causas indígenas. Um dos nomes do movimento, Kunami MC, é um jovem de 16 anos da aldeia Grucutu, em São Paulo. O adolescente enxerga o rap como uma cultura da defesa e começou a fazer rimas quando percebeu que a poesia, pela qual sempre se interessou, podia virar música. Nas letras que cria, inspiradas tanto pelo rap quanto pelos ritmos indígenas, tenta incluir sempre assuntos aos quais acha importante dar voz, principalmente a questão da demarcação de terras, né, que é um ponto bem discutido quando se fala de povos originários, de causas indígenas. Então, o texto fala de uma forma muito direta, né, e você consegue identificar na primeira leitura. Comando simples, objetivo, direto. O comando nos diz o seguinte: o movimento rap dos povos originários do Brasil revela a fusão de manifestações artísticas urbanas contemporâneas com a cultura indígena. B, contraposição das temáticas socioambientais indígenas às questões urbanas. C, rejeição da indústria radiofônica às músicas indígenas. D, distanciamento da realidade social indígena. E aí a gente já consegue identificar uma absurda, e estímulo ao estudo da poesia indígena. Galera, a gente já consegue aplicar aquela questão de identificar a verdadeira mais, a absurda, a correta, e é claro que essa daí, o gabarito, seria uma fusão de manifestações artísticas urbanas contemporâneas com a cultura indígena. É tanto que lá na primeira parte do texto, diz que o mais antigo grupo de rap indígena, né, do país, o Bro MCs, ele surgiu lá em 2009, na aldeia, né, Jaguapiru, em Dourados, e os integrantes conheceram rap pelo rádio, ouvindo o programa que apresentava cantores e grupos brasileiros desse gênero musical. Então, seria essa fusão de manifestações artísticas urbanas, que no caso seria o rap, contemporâneas, né, com a cultura indígena. Não seria a B, contraposição das temáticas socioambientais, não temos aí uma contraposição de temáticas socioambientais e questões urbanas.
a ser rejeição da indústria radiofônica às músicas indígenas, não estamos falando de rejeição, e sim de inclusão. De distanciamento da realidade indígena, não, aí seria uma visão extremamente limitada, né, a questão dos povos originários, e não seria estímulo ao estudo da poesia indígena. Nós estamos falando de rap, de um outro gênero que seria o gênero musical, tá bom? Apesar de se encaixar ali num gênero muito poético, mas não seria o foco a questão da poesia indígena. Então, gabarito, alternativa A. Espero que você tenha acertado. Um grande beijo e fique comigo para o próximo bloco. Tchau. Oi, pessoal, estamos de volta, né, para discutir mais questões da área de linguagens do Enem, para você se preparar aí para o Enem 2025. Então, gente, nossa próxima questão nos diz o seguinte: ganhei 25 medalhas em mundiais, 7 em Jogos Olímpicos e sou uma sobrevivente de abuso sexual. Foi assim que Simone Biles se apresentou ao Comitê do Senado norte-americano, que investiga as supostas falhas do FBI, no caso Nazar. Biles e outras 3 atletas, vítimas dos abusos do ex-médico da equipe de ginástica feminina dos Estados Unidos da América, exigiram que os agentes da investigação sejam processados por falta de ação prévia contra Nazar. Agora preso, Biles esclareceu que culpa Nazar e todo o sistema que o permitiu e o perpetrou, acusando a Federação de Ginástica e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos de saberem muito antes que ela havia sofrido abusos. A melhor ginasta do mundo é um ícone. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, uma lesão psicológica a impediu de competir como previa. No entanto, ela chegou ao topo como uma líder no mercado de acabar com o preconceito com os problemas de saúde mental. Não quero que nenhum outro atleta olímpico sofra o horror que eu e outras centenas suportamos e continuamos suportando até hoje. Então, uma temática aí, né, bem pertinente, apesar do texto ser um pouquinho mais longo. Mais uma vez, sempre que o texto se encaixa no gênero notícia, geralmente você consegue perceber que a notícia é um pouco mais fluida, mais atual e que dá para você compreender em uma só leitura. O comando nos diz o seguinte: o fato relatado na notícia chama a atenção acerca da necessidade de reflexão sobre a relação entre o esporte e, então, uma questão muito fácil de vocês responderem: o desempenho atlético internacional, a dimensão emocional dos atletas, os comitês olímpicos nacionais, as instituições de inteligência e última, as federações esportivas. Daí a gente já consegue eliminar o que não faz ligação nenhuma com o texto. Eu espero que você tenha conseguido identificar de cara que o nosso gabarito é a B, a dimensão emocional dos atletas. Inclusive, se você notar essa questão da fala direta de Biles, né, de Simone Biles, lá no finalzinho do texto, ela nos diz o seguinte, através de uma citação direta, de uma fala direta, a partir das aspas, ela diz: não quero que nenhum outro atleta olímpico sofra o horror que eu e outras centenas suportamos e continuamos suportando até hoje. E um pouquinho mais acima, fala que esse horror seria essa questão psicológica, né, de ter sofrido um abuso. Então, o abuso ele vai muito para a questão não só física, mas para a questão psicológica também. Então, a gente consegue ligar a alternativa B. Seria uma relação entre o esporte e a dimensão emocional dos atletas, porque um atleta abusado, no caso dela, né, da Biles, e de outras centenas de atletas, teria o seu emocional abalado. No texto também fala que a Biles ela não conseguiu participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio como ela previa. Por quê? Porque ela estava com uma lesão psicológica que a impediu de competir. Então, essa segunda parte do texto nos deixa muito clara
que o nosso gabarito, a nossa questão correta, seria a B, a dimensão emocional dos atletas. Ela deixou de competir em Tóquio porque ela não tinha psicológico nenhum para competir, né? E a gente sabe que o esporte é algo ligado muito à questão mental. Então, a gente faz essa ligação, essa ponte entre o esporte e a dimensão emocional dos atletas. Já eu marquei A. Por que não seria o desempenho atlético internacional? Gente, não estão falando aí do desempenho do atleta a nível internacional, né? Quando tem uma Olimpíada, por exemplo. Muito pelo contrário. Até para justificar a própria B, eu falei que a segunda parte do texto, essa segunda metade, vai falar que ela não participou da Olimpíada por uma questão mental. Então, a gente eliminaria essa A. Não é o desempenho, a relação do esporte com o desempenho atlético em nível internacional. A C, os comitês olímpicos nacionais, não chama a atenção da necessidade e reflexão entre o esporte e os comitês olímpicos nacionais, certo? A gente não tem aí isso como foco principal do texto, né? O texto não quer chamar a atenção em relação a isso. D, as instituições de inteligência também não. A gente até pode utilizar a mesma justificativa de eliminação da C para a alternativa D também. E a E, as federações esportivas. Não, ela até cita que é preciso, né, essas instituições, federações, comitês, terem um olhar mais atento de sempre identificar primeiro um abuso psicológico ou sexual, enfim, e proteger, blindar aquele atleta. Mas o texto não chama, né, a atenção, né, para a necessidade de reflexão entre a relação do esporte com esses comitês ou federações. Então, mais uma vez, o nosso gabarito seria a alternativa B, certo? Classificaria essa questão como uma questão fácil. O comando é direto, ele é objetivo, você compreendendo e interpretando o texto, você consegue identificar, apesar de termos o texto um pouquinho mais longo, né? Mas ele não é um texto que traz ali uma poesia. Geralmente, quando o texto é longo e traz uma poesia, que a gente classifica realmente como difícil. Por quê? Porque a interpretação ela vai ser mais minuciosa, ela vai ser mais difícil. Então, nesse caso, o texto é um pouco mais longo, mas o texto, o conteúdo do texto, né, é um conteúdo fácil, de identificação aí, que você consegue ler e identificar aí o que é que o objetivo do texto de cara. Então, eu consideraria como uma questão de nível fácil e fácil para mediano, tá bom? Não chegaria a ser uma questão difícil. Galera, nossa próxima questão nos fala o seguinte: mestre companheiro, disse eu que nos íamos despedir. Há uma pausa aqui bem rapidinho, tá bom? Para essa questão dos textos, o Enem costuma trazer textos mais longos em sua prova de linguagens, né? Em outras provas também. Mas como o nosso foco aqui é a prova de linguagens, vou pedir que vocês façam isso, treinar em casa a questão do tempo. Mais uma vez, né? Pedir pela segunda ou a terceira vez, porque desde a primeira aula que eu falo sobre essa questão do controle com o tempo. Inclusive, em blocos anteriores, eu comentei com vocês que aqui a gente discute a questão de um jeito mais relaxado. Então, não se perca em relação ao tempo. Quando vocês estiverem treinando por provas anteriores, por essas questões aqui que a gente treina no Nota 10, controla o tempo. Não é o mesmo tempo que a gente tem aqui, que a gente discute, a gente para. Às vezes faz uma segunda leitura. Então, trabalhem esse tempo, usem cronômetros, certo? Para que você não se perca. É muito característico do Enem trazer esses textos mais longos. Seja ele em um nível difícil, ou seja ele num nível fácil ou mediano, tá? Então, é importante que você trabalhe essa questão do tempo. Mestre companheiro, disse eu que nos íamos despedir, mas disse mal. A morte não extingue, transforma, não aniquila, renova, não divorcia, aproxima. Um dia supuseste morta e separada a consorte dos teus sonhos e das tuas agonias, que te soubera pôr um mundo inteiro no recanto do teu ninho. E, todavia, numa ela
te esteve mais presente. No íntimo de ti, mesmo e na expressão do teu canto, no fundo do teu ser e na face de tuas ações. Esses 14 versos inimitáveis em que o enlevo dos teus discípulos resume o valor de toda uma literatura. Eram a aliança de ouro do teu segundo noivado, um anel de outras núpcias para a vida nova de teu renascimento e da tua glorificação, com a sósia sem nódoa dos teus anos de mocidade e madureza, da florescência e frutificação de tua alma. Para os eleitos do mundo das ideias, a miséria está na decadência e não na morte. A nobreza de uma nos preserva das ruínas da outra. Quando eles atravessam essa passagem do invisível que os conduz à região da verdade sem mescla. Então é que entramos a sentir o começo do seu reino, o reino dos mortos sobre os vivos. Não preciso nem comentar que se encaixa aí em uma questão de nível difícil, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas caso não tenham percebido, é só olhar a referência. Se trata de um texto falando de Machado de Assis, né? O adeus da academia a Machado de Assis, certo? Então, a gente passa aí para o nosso comando, que nos diz o seguinte: esse é um trecho do discurso de Rui Barbosa na Academia Brasileira de Letras, em homenagem, como eu tinha falado, é um texto que faz referência a Machado de Assis. A Machado de Assis, por ocasião de sua morte. Vocês perceberam também a recorrência da temática morte, né? E pela referência também dá para a gente saber que foi escrito por Rui Barbosa, certo? Então é um trecho do discurso de Rui Barbosa na Academia Brasileira de Letras, em homenagem a Machado de Assis, por ocasião de sua morte. E uma das características desse discurso de homenagem é a presença de... Galera, vai envolver aí figuras de linguagens, vai envolver aí assuntos, né, que vocês estudam lá na literatura. Então seria, mais uma vez, só reforçando uma questão de nível difícil. Questão que envolve muito a literatura, conteúdos de literatura, né, tendem a aumentar o nível de dificuldade. Alternativa a gente tem metáforas relacionadas à trajetória pessoal e criadora do homenageado. A B, recursos fonológicos empregados para a valorização do ritmo do texto. C, frases curtas e diretas no relato da vida e da morte do homenageado. D, contraposição de ideias presentes na obra do homenageado. E E, seleção vocabular representativa do sentimento de nostalgia. Bom, prestem atenção na última parte do comando. Uma das características desse discurso, né, do Rui Barbosa para o Machado de Assis, uma das características desse discurso de homenagem é a presença de quê? Então você não vai poder eliminar o texto, você vai precisar identificar essa recorrência no discurso do Rui Barbosa. Então essa recorrência está onde? Entre metáforas, entre recursos fonológicos, frases curtas, contraposição ou seleção vocabular. Apesar de ser uma questão de nível difícil, se você tiver um olhar mais atento, mais minucioso para o texto em si, né, para a fala do Rui Barbosa, você consegue identificar que seria o uso de metáforas relacionadas à trajetória pessoal e criadora do Machado de Assis, certo? Jade, por que não seria a B? Fiquei em dúvida e quase que eu marquei a B. Gente, a B fala de recursos fonológicos empregados para a valorização do ritmo do texto. Isso aí a gente não percebe durante a leitura, certo? Esses recursos fonológicos para valorizar o ritmo, até porque o texto não está escrito em verso, né? O texto está escrito em prosa. Então a gente não percebe, não marcaria a B por conta dos recursos fonológicos. A C fala de frases curtas e diretas no relato da vida e da morte do homenageado. A gente não percebe essas frases curtas diretas, principalmente relacionadas ao relato da vida e da morte do homenageado. Então a gente elimina também essa alternativa C. A D, contraposição de ideias presentes na obra do homenageado. Gente, contraposição de ideias, então não nos faz marcar a D.
E a E, seleção vocabular representativa do sentimento de nostalgia. Vocês podem até achar que poderia ser essa E, porque ele fala muito dessa questão da morte, né, de um tom mais saudosista, sendo que não temos aí essa seleção vocabular representativa do sentimento de nostalgia. Então, a gente pode sentir em alguns momentos do texto nostalgia, né, relacionada a Machado de Assis, mas o comando é direto. Uma das características do discurso é a presença de quê? Então, não é dessa seleção vocabular voltada totalmente para o sentimento de nostalgia. Está mais relacionada a metáforas, né, a trajetória pessoal e criadora do homenageado. Então, o nosso gabarito seria a alternativa A, certo? Outra questão que não tem um nível difícil como essa que a gente acabou de discutir, certo? Fala que o mar abaixo é uma expressão artístico-cultural. Galera, lembrando que questão de cultura tem sido cada vez mais recorrente, né? Essa temática de cultura, tanto nas provas, na prova de língua portuguesa, quanto na prova de redação. Na própria redação. Essa questão cultural, né, vem bastante recorrente. E uma dica que eu falei já para vocês, mas vou reforçar, aliás, acredito que eu tenha falado, se não falei, estou falando agora. Galera, não peguem trechos de uma questão da prova de linguagens para usar lá na redação, certo? Você não pode tirar trechos do texto motivador não indicado, nem das questões da prova. Então, o texto fala sobre expressão artístico-cultural, e tem uma questão que fala sobre isso. Posso pegar da questão, não é texto motivador? Não pode, certo? Então, vamos lá para o nosso foco, né? Voltando aqui para o foco da Ana Jade. O mar abaixo é uma expressão artístico-cultural formada nas tradições e na identificação cultural entre as comunidades negras do Amapá. O nome remonta às mortes de escravizados em navios negreiros que eram jogados na água. Em sua homenagem, hinos de lamento eram cantados mar abaixo, mar acima. Posteriormente, o mar abaixo se integrou a vivências, já perceberam aí o trocadilho, né? O mar abaixo se integrou à vivência das comunidades negras em um ciclo de danças, cantorias com tambores e festas religiosas, recebendo em 2018 o título de Patrimônio Cultural da Cultura. Então, um texto pequenininho, certo? Que traz aí um conteúdo bem fácil de vocês identificarem, de interpretarem. Eu consideraria como uma questão de nível fácil. Gente, o comando da questão nos diz o seguinte: a manifestação do mar abaixo se constituiu em expressão de arte e cultura, exercendo função de... Vamos lá. A alternativa A nos diz ressignificar episódios dramáticos em novas práticas culturais. A alternativa B nos diz adaptar coreografias como imitação dos movimentos do mar. A C, lembrar dos mortos no passado, escravista como forma de lamento. A D, perpetuar uma narrativa de apagamento dos fatos históricos traumáticos. E última, ritualizar a passagem de atos fúnebres nas produções coletivas com espírito festivo. Galera, relembrando o que eu falei para vocês, certo? Só reforçando, na verdade, né? Porque eu falei agora há pouco. O texto é curtinho, traz aí essa leitura que você consegue fazer a interpretação logo de cara. Então, quando isso acontece, a gente consegue ligar de uma maneira mais rápida as alternativas. E outra coisa que nos ajuda é o comando ser direto. O comando é curtinho, é direto e, acima de tudo, objetivo. Então, a manifestação do mar abaixo se constituiu em expressão de arte e cultura, exercendo função de quê? Se você tiver lido o texto lá com bastante atenção, você vai conseguir voltar aí para a questão correta, que, claro, seria a alternativa A, ressignificar episódios dramáticos em novas práticas culturais.
Jade, eu marquei a B, mesmo sendo aí uma questão com fácil, de leitura fácil, mesmo sendo uma questão que eu consigo fazer a ligação do texto e a alternativa fácil, eu acabei marcando a B. Por que não seria a B? Por que eu pensei que seria a B? Galera, vamos lá. A B fala adaptar coreografias como imitação dos movimentos do mar. Em momento nenhum fala essa questão de imitação dos movimentos do mar. Então, essa daí a gente não consegue ligar o texto não, tá? Se você ficou nervoso, acabou marcando a B, vamos controlar isso antes da prova do Enem. A C, lembrar dos mortos no passado escravista como forma de lamento. Voltando aqui, certo, que pode confundir alguns candidatos, falo não me remonta as mortes de escravizados em navios negreiros que eram jogados na água. Então, fala sobre essa questão dos escravizados, porém, lembrar dos mortos no passado escravista como forma de lamento não seria a função, né, que essa manifestação do mar abaixo se constituiu em expressão de articultura. Aqui cita as mortes de escravizados em navios negreiros que eram jogados na água, mas não, essa C não está respondendo ao comando. A D, deixar nessa parte aqui que já mostra qual é o nosso gabarito, né, para que vocês não se confundam. A D, perpetuar uma narrativa de apagamento dos fatos históricos traumáticos. Gente, uma narrativa de apagamento dos fatos históricos traumáticos, não estão querendo fazer nenhum tipo de apagamento aí, não. E a E, ritualizar a passagem de atos fúnebres nas produções coletivas com espírito festivo. Comparando aí a E e a A gente classifica a A como correta, né? Porque a gente tem um ressignificado, uma ressignificação, na verdade, de episódios dramáticos em novas práticas culturais. Então, a gente tem aí o que seria traumático, né? Um episódio dramático em novas práticas culturais. E não ritualizar a passagem de atos fúnebres. Não seria uma espécie de ritual, tornar um ritual essa questão dos atos fúnebres, e sim uma ressignificação de episódios dramáticos, tornando aí novas práticas culturais. Então, nosso gabarito, com toda certeza, seria a alternativa A, certo? Galera, eu vou aproveitar o finalzinho da nossa aula de hoje, certo? Vem mais dicas aí. Não vamos parar por aqui, não quero me livrar de vocês assim tão fácil, mas eu vou aproveitar o finalzinho da aula de hoje e fazer um pedido que vocês observem, certo? A matriz lá da prova de linguagens do Enem, certo? A matriz de referência. Que vocês analisem as competências, que vocês analisem as habilidades e consigam, aqui o nosso tempo é bem curto, então tem muito mais coisa que eu queria trazer para vocês, mas o nosso tempo é curtinho. Então a gente aproveita, né, treinando questões, passando dicas, discutindo, mas eu faço esse pedido no final da aula de hoje, certo? Que vocês analisem, lembrando que essa matriz de referência do Enem, ela está sempre se atualizando. Então, mas eu já olhei, eu conheço a matriz de referência, que eu olhei lá para quem treina para o Enem já há bastante tempo. Porque eu já comecei a olhar a matriz de referência em 2016, em 2018. Olha de novo, tá? Porque ela está sempre se atualizando. É importante vocês saberem qual a competência e a habilidade mais recorrente nas questões da prova de linguagens do Enem, tá bom? Um grande beijo e até mais, galera! E aí, School Friends, decidiram em qual área vocês se saem melhor? Então, bora de mais conhecimento? Olá pessoal, eu me chamo Jefferson Lancaster e hoje nós vamos continuar falando sobre química aqui no programa Nota 10, só que dessa vez nós vamos falar sobre ligações químicas e interações moleculares. Esse tema ele também é cobrado no Enem, certo? E é muito importante que vocês tenham em mente os conceitos básicos sobre esse conteúdo.
Assim vocês vão um pouco mais seguro aí fazer a prova de vocês, certo? E aí, quando falamos de ligações químicas, a gente precisa imaginar que elas se estabelecem para que as coisas sejam formadas. Tudo ao nosso redor realiza ligações químicas, né, para se estabelecerem. Então, esse é o princípio básico em relação a esse conteúdo. Imagine que você precisa passar um recado ou dar uma notícia a alguém. Hoje em dia, nós fazemos isso muitas das vezes através do telefone. Ou seja, você possui uma informação importante, ou às vezes nem tanto, para passar para alguém, e você pega seu telefone e liga para essa pessoa. Essa pessoa recebe a informação e aí vocês trocam aquele momento, né, aquele diálogo. E isso é basicamente o que os átomos fazem entre si. Eles interagem para que essa comunicação ela seja estabelecida, para que as coisas elas sejam formadas. Mas, em outras palavras, as ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das substâncias químicas. Ou seja, esses átomos, eles se combinam, ok? Deu para entender o que significa ligação química? É você unir um átomo a outro com um objetivo. Qual objetivo? Formar as coisas, certo? E aí vai depender de qual átomo que está interagindo com qual átomo ali, para que você tenha a formação de alguma coisa específica. Deu para entender mais ou menos? É basicamente isso que acontece. E aí nós temos 3 tipos de ligações químicas: a iônica, a covalente e a metálica. E vocês precisam ter conhecimento sobre cada uma delas, porque isso aqui é química básica, certo? Vocês precisam levar para a prova esses conhecimentos. Porém, todas essas ligações, todos esses tipos de ligações, eles obedecem à regra do octeto, que diz o seguinte: essa regra, ela defende que os átomos precisam possuir a configuração eletrônica dos gases nobres, exceto do elemento hélio. Todos os outros gases nobres possuem 8 elétrons na sua camada de valência. Então, a regra do octeto diz o seguinte: cada átomo possui um objetivo de vida, que é estabelecer a regra do octeto, é ter 8 elétrons na sua camada de valência. Mas o que seria a camada de valência? A camada de valência é a última camada a receber um elétron no átomo ou um nível de maior número quântico principal e secundário na distribuição eletrônica. Ou seja, em outras palavras, é a camada que participa da ligação química, certo? É a camada de valência, é a última camada daquela eletrosfera, ok? Agora, falando especificamente sobre a ligação iônica, ela ocorre quando um átomo doa elétrons para outro átomo. Isso é muito importante vocês terem em mente. A ligação iônica, ela doa elétrons, certo? E por que que esse átomo ele doa o seu elétron, sendo que o seu elétron é o seu maior bem? Porque, na verdade, esse átomo que possui a característica de doar elétrons, ele tem uma baixa energia de ionização. Então, é como se ele não precisasse, é como se estivesse sobrando ali. Então, ao interagir com outro elemento químico, ele acaba doando esse elétron, ok? E aí, para que essa ligação ela ocorra, esses elementos químicos, né, esses átomos, eles precisam ter uma alta afinidade, certo? E vai ocorrer entre metal e um ametal. Geralmente, o metal é aquele com baixa energia de ionização e o ametal é aquele que quer receber esse elétron. Então, imagina que tem alguém
querendo doar elétrons e tem alguém querendo receber elétrons. Eles são o par perfeito. E é isso que acontece na ligação iônica. Nós temos ali constituintes que possuem alta afinidade. E é por isso que essa ligação ela é possível. Certo? Um exemplo disso é o sal de cozinha que nós temos em casa. Eu tenho um átomo de sódio que possui um elétron na sua camada de valência, ou seja, ele tem um elétron sobrando ali, e o cloro que possui 7 elétrons na sua camada de valência. E aí, o sódio, por possuir um elétron na camada de valência, doa esse elétron para o cloro, que agora vai ficar com 8, e o sódio vai ficar com 0? Não, não vai ficar com 0. Ele vai perder essa camada de valência, deixando com que sua camada mais interna, que tem 8, né, fique deixando ele estável. Então, ele precisa doar esse elétron que está sobrando para se estabilizar e o cloro precisa receber para se estabilizar. Então, essa ligação ela ocorre dessa maneira. Ambos possuem objetivos opostos e aí, nesse momento, eles se complementam. Ok? Opostos que eu digo no sentido, um precisa doar e o outro precisa receber. Ok? E é assim que é formado o sal de cozinha que nós temos em casa. Ligação covalente. Essa ligação ela vai ocorrer entre átomos de ametais, certo? E aí, esses átomos, por serem ametais, eles possuem características similares, certo? Ou seja, eles precisam simultaneamente ganhar elétrons, eles precisam receber elétrons. É nesse momento que, se eu preciso receber e o meu colega também precisa receber elétrons, nós podemos compartilhar o que nós temos entre si e aí ambos se estabilizam. É basicamente isso que ocorre com esses elementos químicos. Eles compartilham o elétron ali da sua camada de valência para que ambos possam se estabilizar. É como se você fosse dividir o lanche com o seu colega. Você está com fome e seu colega também. E aí vocês dividem o lanche para que todos os dois fiquem ali de boas. É isso que acontece na ligação covalente, certo? Ou seja, através do compartilhamento, esses átomos eles conseguem se estabilizar. Ok? Um exemplo é a formação da água, onde nós temos 2 átomos de hidrogênio, certo? Que compartilham esses elétrons, esse elétron, na verdade, com o oxigênio e ali todos conseguem se estabilizar. Mas eu tinha dito a vocês que os elementos eles precisam obedecer à regra do octeto, ou seja, possuir 8 elétrons na sua camada de valência. Se vocês perceberem, o oxigênio, ele após realizar a ligação, ele vai ficar com 2, 4, 6, 8. Então, o oxigênio ele está estabilizado. O hidrogênio, ele não obedece à regra do octeto, ele é uma exceção. Ele obedece à regra do dueto, ou seja, ele precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Então, é por isso que, nesse caso aqui, todos os elementos envolvidos estão estáveis. Ok? Ligação metálica. A ligação metálica, como o próprio nome diz, ela ocorre entre metais. E aí, ela é um pouco diferente, de fato, dos outros tipos de ligação, pois esses metais eles possuem baixa energia de ionização, ou seja, eles perdem elétrons da sua camada de valência com bastante facilidade. É nesse momento que essa ligação ela ocorre com uma espécie de mar de elétrons, ou seja, eu tenho vários metais que ao ficarem próximos, eles acabam compartilhando o elétron que está ali perdido na sua camada de valência. E assim, esse elétron, ao perpassar, né, todo esse mar de elétrons, vai estabilizando cada um desses elementos. E aí, é dessa maneira que a ligação metálica ela se estabelece. Eu tenho os elementos dispostos ali
e esses elétrons que ficam perpassando cada uma dessas camadas e estabilizando ali cada um desses elementos. Ok? Essa ligação, ela de fato é mais diferente porque não existe uma troca, nem um recebimento e nem um compartilhamento. Ali nós temos elétrons que se movem e estabilizam cada um desses átomos. Por isso que é chamado de mar de elétrons, porque esse elétron ele vai mudando ali de posição de acordo com cada um desses átomos e a necessidade deles de se estabilizarem. Ok? Então, até agora nós entendemos o que é uma ligação iônica, uma ligação metálica e uma ligação covalente. Isso é a base para você entender interações moleculares. Beleza? E dito isso, o porquê que a gente precisa entender sobre as moléculas? Porque são elas que formam os compostos. E esses compostos, eles são explorados nas questões do Enem. Isso você já sabe. Então, se você não conseguir identificar como que aquela molécula ela se forma, como que ela interage, não somente com os elementos que estão presentes na sua composição, como também os elementos que estão presentes na composição de quem ela vai se juntar, você pode acabar errando aquela questão, por não entender como que essa logística aí, ela é estabelecida. Então, é por isso que é importante você estudar interações intermoleculares. Eu sei que às vezes pode parecer difícil a parte da visualização, né, de visualizar essas moléculas. Infelizmente, na química, esse conceito é um pouco abstrato, né? A gente sempre usa bolinhas e tracinhos para representar as moléculas, mas é a maneira na qual fica mais didático, né? Mas eu espero que aos poucos a gente vá aprimorando essa representação e fique mais fácil entender essas interações e essas questões em relação às moléculas. Mas o que seriam forças intermoleculares? São as forças exercidas para manter unidas duas ou mais moléculas. A gente estava entendendo até agora como que esses átomos eles se juntavam e como que esses átomos formavam uma molécula. Mas a partir do momento que essa molécula ela precisa se juntar a outra molécula ou a outras moléculas, existe uma força que é estabelecida para que isso aconteça. E o nome disso é força intermolecular, ok? Elas correspondem a ligações químicas que têm a função de unir ou repelir moléculas de um composto. Ou seja, eu chamo de força aquilo que eu utilizo para juntar, e eu também chamo de força aquilo que eu utilizo para separar, ok? As forças intermoleculares provocam estados físicos diferentes nos compostos químicos. Essa interação pode ser mais ou menos forte conforme a polaridade dessas moléculas. Ou seja, dependendo do elemento químico que está interagindo ali com aquele outro elemento químico, formando aquela outra molécula, tudo isso vai influenciar na força, devido à polaridade, ou seja, devido à sinergia ali entre esses átomos. Tudo isso vai influenciar nessa força. Mas quais são os tipos de força? Existem as interações de dipolo instantâneo, que também são conhecidas como dipolo induzido ou forças dispersivas de London. Existe o dipolo permanente e as ligações de hidrogênio. E agora nós vamos ver quais são as características de cada uma delas. As interações de polo instantâneo, imagine que você tenha uma molécula, certo? Formada por um mesmo átomo. E a eletronegatividade que está envolvida nessa molécula, ela é igual, porque nós estamos trabalhando com o mesmo átomo naquela molécula. E é nesse momento que essa substância ela se torna apolar, ou seja, não existe polos diferentes ali por estar tratando ali de um único elemento químico, certo? O dipolo induzido ele é constituído pela atração não gravitacional que ocorre em todas as moléculas e é o único tipo de atração entre moléculas apolares. Então, se eu estou juntando um hidrogênio com outro hidrogênio, ali eu tenho
uma substância apolar e eu tenho um dipolo instantâneo. Se eu estou juntando cloro com outro cloro, que é o que vocês estão vendo no slide, eu tenho uma substância apolar e ali também eu tenho um dipolo instantâneo. Ou seja, se aquela molécula ela é constituída por elementos que possuem uma mesma eletronegatividade, eu tenho um dipolo instantâneo. Ok? Já o dipolo permanente, ele ocorre em compostos polares, ou seja, se por uma vez o dipolo instantâneo ocorre em substâncias apolares, o dipolo permanente ele ocorre em substâncias polares, ou seja, existem polos que deixam com que aquela molécula ela fique eletronicamente assimétrica. Mas o que seria isso? Perceba que no slide eu tenho o exemplo do hidrogênio, certo? Se ligando ao elemento do cloro. Eles possuem, de fato, uma eletronegatividade diferente. O cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. É por isso que ele forma esses polos aqui diferentes. Um polo é positivo e um polo é negativo, certo? É devido a essa diferença de eletronegatividade. Ou seja, quando os polos opostos estão interagindo, eu tenho um dipolo permanente. Você já ouviu falar naquele ditado que os opostos se atraem? Então é basicamente isso. Eu tenho polos diferentes que se atraem, formando um dipolo permanente. Ok? Podemos avançar? Top! Ligações de hidrogênio. Às vezes, as pessoas, os professores, não exploram, de fato, o potencial de uma ligação de hidrogênio. Mas ela é uma das ligações, uma das forças intermoleculares mais importantes que nós temos. Por se tratar da força mais forte, da interação molecular mais forte, ela ocorre em moléculas polares, que tem o hidrogênio unido ali a elementos eletronegativos, como o oxigênio, o flúor e o nitrogênio. Como eu falei para vocês, ela é a força mais forte, e é presente, por exemplo, na molécula da água. Então, perceba aqui, no esquema que eu coloquei aqui acima. Isso. Eu tenho hidrogênio com seu polo positivo e tenho oxigênio com seu polo negativo. A ligação de hidrogênio é toda essa parte aqui que está tracejada. Alguns livros falam ligações de hidrogênio, outros podem falar pontes de hidrogênio, mas é para exemplificar essa junção aqui, E perceba, se eu circular a molécula se eu circular a molécula nesse sentido aqui, eu também vou ter H2O, certo? Se eu circular a molécula nesse sentido aqui, eu também vou ter H2O. É por isso que essa ligação é chamada de ponte, porque de fato ela possibilita aí a formação dessa molécula, independentemente da sua localização, de onde você começar a quantificar a molécula, certo? Então, pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio são responsáveis por uma das forças intermoleculares mais fortes e mais importantes da química, certo? Algumas vezes as questões elas podem trazer especialmente esse comparativo. Pode exemplificar para vocês ali moléculas com diferentes tipos de força e aí perguntar para você qual daquelas moléculas seria mais difícil de você quebrar ou de você fazer uma interação. E aí, com base nisso, você já sabe que as forças de hidrogênio elas são mais fortes, ou seja, precisaria de mais energia para quebrar ou interagir ali com ela. Ok?
Como eu falei para vocês, as questões elas podem trazer esse comparativo. E aí, a ligação de hidrogênio, nesse caso, ela é, aqui eu preciso de mais força para poder quebrar a ligação. A dipolo permanente, ela se estabelece como uma força intermediária, certo? E o dipolo induzido, ela se estabelece ali, eu sou péssimo desenhando, viu? Só para deixar esse detalhe aí salvo. Ela aparece ali como força intermolecular mais fraca. Mas como que, vendo ali aquela molécula, eu vou imaginar essas forças? O dipolo induzido, lembre-se que eu falei lá no início da aula, que eu tenho dois átomos iguais e um precisa se distorcer, induzir o outro para poder se conectar. É nesse momento que eu preciso mudar alguma coisa para poder me encaixar, que aí eu facilmente posso ser ali quebrado, ou enfim, posso até fazer analogia aí com a nossa vida, né? Mas é mais ou menos isso que acontece. Um polo, ele vai distorcer o outro, vai pedir com que aquele outro elemento ele se modifique temporariamente para que eles possam se conectar. E aí, como aquele elemento ele não está exercendo ali a sua característica inata, ele pode ali facilmente ser quebrado através da adição de energia ou de alguma força externa. Já o dipolo permanente, eles naturalmente já se conectam, né? São polos opostos que se conectam, por isso que é chamado de polo permanente. Mas essa força, ela também pode ser quebrada. Porém, você precisa exercer uma energia considerada. Já as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, elas possuem uma resistência maior. É por isso que, por exemplo, para você transformar a água líquida em água gasosa, você precisa adicionar energia ali em forma de calor para que aquela água, ela em um determinado momento venha evaporar e entre e faça parte agora da atmosfera. Então perceba que é mais ou menos assim que a gente vai estabelecendo os conceitos sobre essas forças. É muito importante que você tenha em mente esse comparativo, porque talvez ele caia em alguma das questões. E assim, a gente encerra esse primeiro bloco e no próximo bloco a gente vem aqui resolver questões especificamente sobre esse conteúdo. Até já! E voltando, agora nós vamos exercitar tudo que a gente aprendeu até aqui sobre ligações químicas e forças intermoleculares, certo? Ou interações intermoleculares. Essa questão, ela é do Enem de 2013 e ela diz o seguinte: o cloreto de sódio, NaCl, conhecido como sal de cozinha, é utilizado no preparo de alimentos e pode ser obtido pela reação entre o sódio metálico e o gás cloro. O modelo atômico de Bohr é útil para representar os átomos envolvidos na formação desse composto. A formação do cloreto de sódio envolve, alternativa A, compartilhamento de elétrons entre os átomos de sódio e cloro. B, compartilhamento de pares de elétrons entre os átomos de cloro. C, transferência de elétrons do sódio para o cloro formando íons. D, doação de um par de elétrons do cloro para o sódio. Ou alternativa E, ligação metálica entre os átomos de sódio e cloro. E aí, eu vou tentar lhe direcionar um pouco em relação à resolução dessa questão. Ele mencionou aqui o modelo atômico de Bohr, que foi o que a gente viu na aula passada, mas especificamente você não precisa se apegar a isso. Lembre-se que é interessante que você direcione para o real tema daquela questão, certo? Nós estamos falando aqui de sódio e cloro, ou seja, um metal e um ametal. Na alternativa E, ele diz o seguinte: ligação metálica entre os átomos de sódio e cloro. Se nós temos um metal e um ametal, nós não temos dois metais. Então, a alternativa E, a gente já pode
cancelar ela, ok? Alternativa D, doação de um par de elétrons do cloro para o sódio. Na verdade, quem está precisando de elétron aqui é o cloro. Então, como é que ele vai doar uma coisa que ele está precisando, certo? E o sódio não precisa, o sódio quer se livrar desse elétron. Então, a alternativa D também não está correta. Alternativa C, transferência de elétrons do sódio para o cloro, formando íons. Talvez, mas vamos para as outras, né? Alternativa B, compartilhamento de pares de elétrons entre os átomos de cloro. Nós estamos falando de um átomo de sódio e um átomo de cloro, e não somente de átomos de cloro. Então, eu considero que essa daqui também não seja a alternativa correta, certo? Mas vamos para a alternativa A. Compartilhamento de elétrons entre os átomos de cloro e os átomos, entre o átomo de sódio e cloro. E aí, o que é que a gente precisa entender nesse sentido? Eu estou compartilhando ou eu estou transferindo? Existem, para cada um desses termos, uma ligação química específica. Quando eu transfiro elétrons, é um tipo de ligação. Quando eu compartilho elétrons, é outro tipo de ligação. Então, é nesse momento que talvez você fique na dúvida sobre qual dessas marcar. Mas lembre-se, quando eu falo de metal com ametal, eu estou falando de uma transferência, da doação. Eu não estou compartilhando. Quem compartilha é a ligação covalente. Ou seja, a alternativa correta, letra C. Ok? Enem 2019. Nanopartículas de sílicas recobertas com antibióticos foram desenvolvidas com sucesso como material bactericida. A interação entre os grupos hidroxila da... Deixa eu só colocar aqui o que é uma hidroxila para vocês. Na superfície das nanopartículas e os lipopolissacarídeos da parede celular da bactéria desestabilizaria sua estrutura. A interação entre a superfície da nanopartícula e o lipopolissacarídeo ocorre por uma ligação de A, de hidrogênio, B, hidrofóbica, C, disulfeto, D, metálica ou E, iônica. Perceba, a alternativa B, ela não traz um tipo de ligação, certo? Então, já poderíamos aqui cancelar. Ligação de sulfeto. Nós não estamos aqui trabalhando com esse tipo de composto. Ele não está envolvido nesses componentes que a questão traz. Então, a gente também já pode cancelar. E aí fica a ligação de hidrogênio, né, que é um tipo de força intermolecular, ligação metálica ou ligação iônica. Aqui eu coloquei para vocês o que é uma hidroxila. É um oxigênio ligado aí a um hidrogênio. Para você se inspirar um pouco aí na hora de escolher a sua alternativa. E aí, qual dessas alternativas você acha que é a correta? Vamos descobrir agora. Alternativa A, ligação de hidrogênio. Ok? Muito bem. Enem também 2019. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? E aí eu não consegui especificamente o quadro que tinha na questão do Enem, mas esse quadro aqui ele também exemplifica, a gente consegue utilizar ele como base. Aqui eu tenho
os componentes do petróleo, né? Gás natural, gás GLP, éter de petróleo, a gasolina, a nafta, o querosene, enfim, a lista completa. Tenho as temperaturas onde esses compostos eles entram no estado de ebulição e, consequentemente, são capturados, né, na destilação fracionada do petróleo. Tem o número de carbonos, né, de cada um deles e para que eles são utilizados. Na fração 4, eu tenho, deixa eu só apagar aqui para a gente não se confundir, eu tenho a gasolina, certo? E aí, o porquê que para obter a gasolina eu preciso adicionar energia, uma energia mais elevada, né? Seria em relação à densidade ser maior, o número de ramificações ser maior, sua solubilidade no petróleo é maior, isso está relacionado com as forças intermoleculares serem mais intensas ou, por fim, a cadeia carbônica ser mais difícil de ser quebrada. Imagina uma coisa, se a gasolina ela precisa de 40 a 200 graus para entrar no processo de ebulição, então ela é um pouco resistente. E essa resistência para ser quebrada, ela depende de quê? De acordo com o que a gente está estudando até agora. Como é que você está interpretando aí essa questão? É interessante que você lembre das forças intermoleculares e de como elas, né, interagem ali com aqueles compostos. Lembrando que o petróleo é um hidrocarboneto, certo? Ou seja, ele é um composto formado por carbono e hidrogênio. Nós não temos oxigênio envolvido em hidrocarbonetos, certo? É importante você saber disso. E aí, qual seria a alternativa correta? Eu já tenho a minha aposta aqui. Vamos verificar? Forças intermoleculares mais intensas, certo? Eu tenho uma cadeia carbônica bastante considerável. Ó. Eu tenho de 5 a 10 carbonos nessa cadeia. Ou seja, eu tenho forças ali que estão interagindo e essas forças, elas, para ser quebradas, elas precisam que você adicione ali uma energia significativa, ok? E a nafta e o querosene, forças ainda mais intensas, certo? Mas na questão, ele está pedindo em relação à fração 4, que é a fração da gasolina, certo? Então, vocês precisam entender isso. Ele direciona você para a fração 4, ele não está falando das demais frações, é a fração 4, ok? E é isso, a aula de ligações químicas e forças intermoleculares termina aqui e eu aguardo você na nossa próxima aula. Até mais! Teste finalizado. Você é 100% aprovação. E lembrem-se, dias de segundas e sextas-feiras, às 21h15 e aos sábados, às 16 horas, tem mais nota 10 para vocês. E lembrando que domingo tem reprise às 16 horas. E para não ficar de fora de nada que acontece por aqui, segue a gente nas redes sociais. É o @TSM10HD. Beijos, cool friends, e até a próxima!